Enquanto examina e cuida de Jerônimo, Marina percebe um sopro no peito dele e decide receitar antibióticos para ele. E ele também vai precisar fazer um raio-x do tórax. Ele diz que fará isso depois de encontrar Renata. Marina se sente culpada e diz que tudo isso começou porque ela não queria estar perto de Renata e queria se afastar dela, dele e daquele lugar. E isso acarreou a muitas complicações. Jerônimo pede que ela não se culpe disso, porque ela não tem nada a ver, pois Augusto foi o culpado de tudo o que aconteceu. Marina diz que facilitou as coisas com o assunto de Saul, sua atitude dura. Ele diz que pelo menos ela e Renata agora se toleram. Marina diz que acha que se tornaram boas amigas. Marina diz que o desespero e a angústia pelo sumiço dele uniram ela e Renata e foram solidárias com elas mesmas e seus filhos. Ele diz que fica muito feliz com isso. Marina diz que hoje sabe perfeitamente o seu lugar na vida dele e hoje, sem ressentimento, assume que Renata é a esposa dele e a mulher que ele ama. Marina diz que seus filhos e ela saberão respeitar isso sempre. Jerônimo elogia Marina e diz que ela não é só uma boa mulher, senão uma grande mulher. Ela diz que não sabe, mas quer que seus filhos e os de Renata se amem e se respeitem e se ajudem. Renata fica pensativa no barco e pensa numa maneira de escapar dali. Já é bem tarde da noite, quando ela abre a porta do cômodo que está e sobe até o andar de cima do pequeno navio para respirar. Renata diz a Augusto que não suporta ficar trancada. Ele diz que é perigoso ela ficar ali em cima a essas horas da noite. Augusto pede que ela volte para o quarto dela. Ela diz que não quer. Augusto diz que ali ela pode pegar uma pneumonia e não poderá ir para nenhum lugar. Renata chora e pergunta se ele goza de vê-la assim. Ele diz que desfruta da presença dela apenas. Ele diz que agora que ela sabe que é viúva, poderia reconsiderá-lo como uma opção, pois ela não terá outro homem além dele. Enquanto isso, na fazenda, o clima é de preocupação. Matilde pergunta a Alzira e Lázaro o plano deles para fazer Medeiros falar. Alzira diz que esteve se fazendo de vítima para Medeiros vê-la como uma pobre desamparada, porque se ganhasse a confiança dele, ele poderia acabar lhe contando toda a verdade. Lázaro diz que agora não poderão mais fazer isso. Alzira diz que queria saber a verdade sobre o suicídio de Ezequiel. Carlos, Matias e outros trabalhadores da fazenda levam Medeiros para a casa de Jerônimo. Medeiros fica surpreso ao ver Jerônimo vivo. Jerônimo pergunta se ele está surpreso em vê-lo vivo. Jerônimo diz que se lembra muito bem da cara dele e dos outros dois que o espancaram até quase matá-lo. Gonçalo diz que afortunadamente ele está vivo. Gonçalo diz a Medeiros que pelo bem dele espera que Renata volte bem e com vida. Jerônimo diz que sabe que foi Augusto Duran que deu a ordem para espancá-lo e a ordem para sequestrarem Renata. Medeiros diz que não sabe de nada disso. Jerônimo diz a Medeiros que se ele não quiser passar o resto dos dias na prisão pela tentativa de assassinato contra ele, quer que ele diga onde está o barco em que Augusto está com Renata. Ele finge não saber de nenhum barco, mas Adriana diz que Alzira já contou para ele sobre esse barco de Augusto. Regina pede que ele diga logo. Matias e Carlos batem no desgraçado. Jerônimo diz a Medeiros que se ele falar, poderá ajudá-lo com as autoridades. Ele diz que não sabe onde está esse barco e só sabe que ele se chama Renascer e está esperando uma ligação de Augusto para levar uns documentos, pois ele vai fugir do país com Renata. Medeiros diz que Augusto vai ligar para o seu celular. Jerônimo pede que Medeiros atenda o celular diante dele quando Augusto telefonar. Os rapazes levam Medeiros para outro cômodo. Regina chora e reza para que Deus e a Virgem protejam sua filha. Jerônimo diz a Regina que jura que Renata voltará com vida para a fazenda. No barco, Renata anda para lá e para cá. Ela olha a imagem da Virgem de Guadalupe e diz: "Me tira daqui, por favor, guie os meus passos de Jerônimo, guie os passos de Jerônimo e faça com que ele me encontre." Mesmo diante dos momentos difíceis, Renata não perde a fé. Augusto bebe vinho e diz: "Ter você ao meu lado é meu maior prazer, Renata. Com você ao meu lado, tudo é possível. Eu ganhei a batalha, Jerônimo. Eu ganhei." No dia seguinte, o investigador chega à fazenda
e informa eles que conseguiu informações sobre o barco de Augusto, e nos registros falam que o barco zarpou há 3 dias atrás e está em alto mar, mas não sabem onde o barco está, já que eles não têm as coordenadas. O investigador diz que se o barco estiver em águas internacionais, não poderão fazer nada. Jerônimo fica indignado. Jerônimo diz que eles têm certeza que Duran está com sua mulher nesse barco. No celeiro, Lázaro fala para Medeiros que ele está metido num problemão. Alzira chega ali. Medeiros diz que não pode acreditar que ela tenha o traído. Alzira diz que a vida de uma mulher está em perigo e se ele disser toda a verdade, pode se dar melhor. Ele diz que disse tudo o que sabe. Alzira diz que ele ainda precisa falar sobre Ezequiel. Lázaro diz a Medeiros que eles têm certeza que alguém assassinou Ezequiel, porque ele não tinha motivos para tirar a própria vida. Alzira diz que Álvaro disse que o mais provável é que Augusto tenha o matado. Ele se faz de desentendido, mas Lázaro chacoalha e refresca a memória dele. Alzira grita e diz: "Fala!" Ela mete a mão na cara dele com um tapa forte. Medeiros revela que não teve nada a ver com a morte de Ezequiel, mas Augusto sim, o despachou para o outro mundo. Alzira confirma que o marido foi morto e chora. Jerônimo diz ao investigador e a todos que vai se comunicar com os serviços marítimos e a guarda costeira para ajudá-los a rastrear os barcos que estão nas águas internacionais daquela zona. Matias quer ajudar. Alzira volta ali. Lázaro diz que Medeiros acabou de confessar que Augusto matou Ezequiel. Alzira diz a Jerônimo que Augusto fez isso porque Ezequiel sabia de muitas coisas e com essa morte ele desviava a atenção de Renata. Augusto liga para o telefone de Medeiros. Jerônimo pede que Medeiros atenda. Augusto pede que Medeiros pegue os documentos que ele esperou e que coloque numa caixa e entregue para o capitão do seu barco. Jerônimo pede para irem. Jerônimo diz a Medeiros que não vão deixá-lo ir sozinho e vão estar seguindo os passos dele. Augusto vai até o quarto de Renata e dá bom dia para ela e a chama de meu amor. Renata pede que ele não a chame de meu amor, pois não é o amor dele. Ele diz que ela sempre vai ser. Augusto pede que ela se troque para ele. Ele mostra as roupas que comprou para ela e o perfume dela. Renata fica chocada com a obsessão dele. Augusto exige que ela se vista para ele. Ele grita novamente com a mulher grávida. Renata pergunta se não quiser pôr. Ele ameaça usar a força contra ela. Depois, sai. Renata senta na cama e segue assustada. Matias diz a Jerônimo que está tudo pronto. O investigador diz a Gonçalo que a guarda costeira vai apoiá-los e conseguir um GPS para pôr na lancha que o capitão de Augusto andará. Gonçalo diz que espera em Deus que tudo se saia bem. Medeiros se encontra com outro colega que o entrega um envelope com os documentos. Jerônimo pega e vê que são passaportes falsos. Um no nome de Renata, onde ela tem o sobrenome de Augusto como se fosse legítima esposa dele. Jerônimo diz a Medeiros que se ele traí-los, o mata, porque não vai arriscar a vida da sua esposa por um lixo como ele. Medeiros fica preocupado. Regina liga para Inês e informa ela que já sabem que Augusto está com Renata em alto mar, num barco, mas ainda não tem a localização. Inês lamenta e imagina como ela deve se sentir. Regina diz que essa espera e essa angústia estão a deixando louca. Inês diz que Constança, Honório e Isidro mandaram abraços para ela. Regina diz que se souber de algo, ligará para avisar. Inês fala que eles a amam muito e esperam em Deus que Renata seja resgatada. Regina diz que espera que sua filha volte sã e salva. Marina, Adriana e Antônio seguem aflitos. Jerônimo, Medeiros, Gonçalo e Matias se juntam a Carlos e Aníbal no porto. Jerônimo diz que Augusto quer tirar Renata do país porque a T fez passaportes falsos. Aníbal diz: "Não pode ser. Meu pai não tem limites." O pessoal de Augusto começa a chegar. Jerônimo pede que Medeiros tome muito cuidado com o que vai fazer. Enquanto Medeiros entrega para os moribundos o envelope com os documentos para Augusto, o investigador aproveita para pôr um rastreador na lancha dos infelizes. Aníbal entra na lancha e se esconde embaixo. Augusto está todo arreganhado, sentado à mesa, esperando por Renata. Renata chega com o vestido que vestiu para agradá-lo. Ele elogia e diz que ela está linda. Renata pede que ele deixe ela sair.
Renata diz que eles tentaram, mas não deu certo. Augusto diz que não deu certo porque Jerônimo estava no caminho, mas agora as coisas mudaram. Renata diz que ele só vai fazer ela odiá-lo mais com tudo isso. Ele diz que prefere o ódio dela do que a indiferença. Ele tenta beijá-la, mas ela não permite. Augusto grita e diz que ela vai ter que se acostumar e vai ter seus beijos e suas carícias. E ainda vai transar com ele. Renata fica assustada. Ela vê o telefone de Augusto ali e decide pegá-lo para tentar fazer uma ligação, aproveitando que ele saiu. Renata não consegue completar a chamada. Augusto chega ali e dá um soco na cara de Renata e diz: "Você jamais sairá do meu lado? Jamais!" Renata diz: "Pois então, acaba com tudo isso, Augusto. Me mata. Me mata, Augusto." Ele diz que jamais tiraria a vida dela. Renata diz que ele já tirou. Augusto diz: "Você vai viver. E vai viver pra mim." Ele pega o telefone e sai. A moça chora. Medeiros resolve seus assuntos com os dois rapazes. Aníbal consegue se esconder na lancha dos rapazes para ir até o local onde o pai está. Jerônimo observa os rapazes indo e vê que Aníbal entrou na lancha. Gonçalo diz que aquele rapaz está se arriscando demais. O investigador pede para irem aos escritórios da guarda costeira para rastrearem o GPS que pôs na lancha. Medeiros decide sair. Jerônimo diz que ele precisa se entregar à polícia e dizer tudo o que sabe, porque combinou com ele de que se ele ajudasse eles, falaria com a polícia para ser menos cruel com ele. Renata diz para seu filho que eles vão ficar bem, porque Jerônimo vai encontrá-los e salvá-los. Augusto chega ali. Ele pede perdão à amada e diz que não quer fazer mal a ela. Ele pede que ela não dê motivos para machucá-la e que se comporte bem. Ele diz que quer começar uma nova vida com ela e fazê-la feliz. Renata diz que ele nunca fará ela feliz. Renata se retira dali. Augusto diz sozinho: "Eu vou te domar, fêmea. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eu vou te domar."